Oi, gente, eu sou Marcelo e esse é o Transmobilidade, canal sobre os meios de transporte. Curtam, sigam, se inscrevam, né? E esse ano teremos muitas coisas bem legais, assim como no ano passado foi um ano bem legal em matéria de ônibus. O que nós vamos discutir hoje, infelizmente, não é uma coisa muito alegre, né? Será que as autoridades de Salvador estão pensando em extinguir os ônibus da capital baiana? Bom, para começar, eu conheço o sistema de Salvador. Eu morei na capital baiana durante 18 anos, de 1990 até 2008. Né? Hoje eu moro em São Paulo, mas eu conheço bem o transporte de Salvador e estou bem informado sobre o que está acontecendo lá atualmente. Primeiro porque tenho amigos lá e também eu já conheço o sistema e sei como pesquisar, sei analisar tudo. Né? Quando vocês conhecem o sistema, é fácil você entender o que acontece atualmente. O que eu venho notando é que o, o sistema de Salvador ele tem piorado bastante, que já não foi grande coisa, nunca foi grande coisa, tem piorado bastante. Não adianta botar ônibus novo, com ar-condicionado, tentar conservar os ônibus, não. Porque não é só veículo. O sistema inclui linhas, a operação de linhas. E é nesse aspecto que está piorando Salvador. Salvador ele decidiu incluir, né, o metrô como modal no seu transporte. Já tem um plano inclinado, tem o elevador Lacerda, tem o ferryboat, tem outros tipos de transporte também em Salvador. Aí decidiram implantar o metrô. Só que o metrô ele deveria ser um sistema complementar ao do transporte. Complementar. Mas ele não é tratado como complementar. O sistema de transporte de metrô, de trem metropolitano, ele foi implantado em Salvador, custou até para ser implantado, né? Aí foi implantado e fez com que as autoridades enxergassem no transporte um substituto. Não sei se é para reduzir custos. Então, várias linhas têm sido extintas, trajetos foram encurtados. Isso está prejudicando muito a população de Salvador. A prefeitura ela criou uma espécie de bilhete único, um cartão, que usado até um determinado período, inclusive tentou-se inclusive acabar com esse negócio de limites de horário, né? Tornar o cartão livre, com desconto livre para qualquer horário e para qualquer vez, mas isso ia prejudicar o empresariado. Aí foi derrubado. Então, até determinado período, o usuário do transporte de Salvador ele tem um direito a um desconto, ou até a passagem gratuita, dependendo. Só que isso não resolve o problema da superlotação do transporte baiano. Imagine o transporte de qualidade com carros grandes que tinha antes. Quer dizer, qualidade não tanto, mas era um pouco melhor do que agora. Já andava superlotado. Imagine com a redução de carros, a redução de percurso e também a, a implantação do chamado baldeação. O que é baldeação? Você não pega o transporte direto para o seu destino.
você pega o transporte até um determinado local e depois do outro local você pega outro transporte para seguir ao seu destino. Como as autoridades que decidem isso não andam de ônibus, aí fica aquele esquema: pimenta nos olhos dos outros é refresco. E passageiro que se vire para poder fazer a baldeação. Na baldeação, ele já vai encontrar um transporte lotado, já não vai ter o conforto de pegar o ônibus direto para o seu destino, porque ele vai ser obrigado a saltar de um transporte, às vezes andar, deslocado de ponto, que às vezes o transporte não é no mesmo ponto, e pegar outro transporte que bem provavelmente estará lotado. Ele pode ser que ele vá em pé, vai espremido, num desconforto total. É triste isso. Inclusive, o sistema de Salvador também extinguiu muitas linhas importantes, linhas mesmo importantes, foram extintas. Eu estou fazendo esse vídeo porque uma linha que eu gostava muito, que é Estação Mussurunga Brotas, acho que o código 1061, ele foi extinto hoje, né, na data que está sendo gravado esse vídeo, né? Se bem que eu vou publicar no domingo, né? Mas como esse vídeo está sendo gravado no sábado, é uma linha com itinerário bem curioso e bem importante. A linha Estação Mussurunga Brotas, eu já tive a oportunidade de pegar a linha toda quando eu morei em Salvador. E a linha passava perto de onde eu morava. Era o ônibus que eu usava para quando eu tinha que ir para a Estação Mussurunga, era o ônibus que eu pegava para ir para casa. Se eu continuasse morando no bairro do Costa Azul, lá em Salvador, onde eu morava, eu seria prejudicado com o fim dessa linha. Então, essa linha foi extinta, que é importante, passa por lugares importantes e seria uma linha auxiliar ao metrô de Brotas. Mas decidiram. Inclusive, deverão extinguir várias linhas da Estação Mussurunga, porque parece que a Secretaria de Transportes de Salvador está interessada em transformar o terminal em algo local. Já basta que as linhas para lá, para o centro da cidade, várias já foram extintas, prejudicando muita gente. Mas o que eu quero falar também a respeito do transporte de Salvador, por que o transporte de Salvador sempre foi ruim, nunca foi muito bom? Já basta que foram extintas as linhas executivas, né? Porque com aquele papo, agora o urbano tem ar-condicionado, e tá. Mas não adianta botar ar-condicionado em ônibus desconfortável. E porque tem que dizer que, na verdade, é uma coisa que aparentemente não tem a ver com ônibus, mas tem muito a ver, que causa a decadência do transporte de Salvador. Eu falei que quem decide pelo transporte de Salvador não anda de ônibus, são as autoridades, né? Que as autoridades pertencem à classe média alta de Salvador. Eu vou logo no ponto. É doloroso, mas tem que se dizer. O racismo e o elitismo da classe média de Salvador é grande responsável pela decadência do transporte público da capital baiana. A classe média baiana, ela é elitista, ela é arrogante, gananciosa e altamente preconceituosa, embora finja que não. É um tipo de preconceito não estereotipado, mas é um preconceito, sim. Os pobres, sobretudo negros,
na melhor das hipóteses, são tratados como se eles fossem animais de estimação. Na melhor das hipóteses. Dá para perceber um tratamento um pouco hierárquico entre a classe média e os pobres. Não adianta, eles nunca tratam de igual para igual. Eu tenho certeza que isso também influencia muito na decadência do transporte de Salvador. Por quê? Porque para essa classe média, que faz questão de andar de automóvel, ônibus é um caminhão para carregar pobre. A classe média faz de tudo para não andar em transporte público. Faz de tudo. Alegam que o transporte público é ruim. Alegam. Mas eles nunca lutam para melhorar o transporte público. Eles não lutam. Não há uma união dos soteropolitanos para melhorar o transporte público. É porque eles acham que não deve lutar por quem é inferior. Eles vão lutar pela causa deles. Salvador está crescendo muito em prol do automóvel. Vias estão sendo abertas, viadutos, novas estradas, tudo feito para o automóvel. Quem é dono de automóvel está feliz em Salvador. Agora, aí quem não pode dirigir? Eu, por exemplo, tenho déficit de atenção, eu não posso dirigir carro. Carro exige multi-atenção. Quando quando eu fui aprender a dirigir, eu cheguei a estragar o carro. Eu não conseguia prestar atenção. Trocar marcha, então, para mim é uma loucura. Se eu dirigir carro, com certeza será um carro de direção automática. De câmbio automático. Mas eu não vou dirigir, porque também não é só isso. Você tem que prestar atenção em tudo que está ao redor do carro. O que significa que pessoas como eu, vão depender de transporte público. Mas quem é elitista não está nem aí se tem ou não tem déficit de atenção. Ele vai e quer carro. Porque o carro lhe protege dos pobres. É cruel, mas é uma verdade. E eu tenho exemplos na família. Eu tive comprovações desse elitismo e desse racismo enrustido, não estereotipado, dentro da família. Tios, primos, sobretudo tios, primos. Mas eu não vou detalhar isso, não. É triste, mas eu não vou. Que tem. Eles não vão sumir. Mas a verdade é essa. Todos eles têm automóveis. Já desde criança, já aprendem a dirigir as pessoas de classe média justamente para se afastar do transporte público que foi feito para carregar pobre. Mas, voltando, sobre o metrô, né, que é usado como desculpa para extinguir várias linhas de ônibus. Inclusive, as linhas metropolitanas já não estão mais entrando na cidade. Nota-se que Salvador está virando uma cidade feita para automóveis. Então eles estão tirando o ônibus. O ônibus foi transformado em vilão do transporte, até porque o ônibus carrega pobre. Sendo vilão, então vamos tirar o ônibus, vamos diminuir a quantidade de ônibus rodando pela cidade. As linhas metropolitanas que vêm de outros municípios agora não passam mais nos bairros centrais, eles vão até os extremos. São criados terminais nos extremos e para ali e pronto. E o passageiro que se vire a pegar outro ônibus para ir para o destino que ele quer. É triste isso. Precisava.
Em São Paulo existe metrô, e o metrô é excelente em São Paulo. Mas o metrô não acabou com as linhas que repetem o mesmo percurso do metrô. Eu vou citar um exemplo. Até um exemplo até bem perto. No bairro vizinho ao meu, Santana, bairro de Santana, tem uma linha, eu esqueci qual é o código, se é 175Y, eu acho alguma coisa assim, que liga o terminal do metrô Santana ao terminal Jabaquara, lá na zona sul de São Paulo. Tá. Esse mesmo percurso é feito de maneira mais rápida através do metrô, porque o metrô tem tanto a estação Santana quanto a estação Jabaquara, na mesma linha 1. Ou seja, tem metrô fazendo o mesmo destino, a mesma ligação de bairros, e tem o ônibus também ligando os mesmos bairros. E a linha de ônibus não foi extinta. Isso em São Paulo. Por que Salvador tem que extinguir? Mudança de mentalidade, né? A gente lá percebe que o preconceito contra o povo pobre, sobretudo o povo pobre negro, é muito grande. Mas o pessoal não sabe, prefere inventar outros motivos para justificar a decadência do transporte de Salvador. Mas vamos reconhecer que o racismo e o elitismo interferem muito na queda de qualidade do transporte público de Salvador. Basta educar a classe média a enxergar o povo pobre como ser humano, não como inferior. Mas é complicado. Até porque essa classe média não assume que é racista e preconceituosa. Ela finge que gosta de pobre. Ela finge que enxerga o pobre como seu igual, mas não é verdade. Na hora crucial, na hora de apertar a mão, na hora de se abraçar, de se saudar, a classe média se lembra da diferença. É triste. Vamos torcer para que essa mentalidade mude a longo prazo, né? Porque a médio e curto prazo não vai mudar. E que o transporte de Salvador melhore um dia. Por enquanto, o povo vai continuar sofrendo, pegando ônibus precário, metrô também precário, enfrentando a superlotação, a má conservação, o maltratamento, linhas que não vão ao seu destino desejado. É triste, né? Triste ver que uma cidade tão bonita, agradável, de temperatura bem saudável, esteja sofrendo com o transporte escasso e precário. Se já não bastasse o desemprego e a violência, que são problemas crônicos também de Salvador. É para eu voltar para Salvador. O clima saudável era bom para mim. Lá chove menos, o calor é mais ameno, não faz tanto frio. Tem uma temperatura bem mais saudável, mas eu não posso. E o custo de vida é baixo, né? Eu posso ter gastos menores com os produtos essenciais, sobretudo a alimentação. Mas não dá para voltar, lá está muito precário. Bom, desculpem o desabafo, mas é a realidade. Infelizmente a realidade não é bonita e não é como a gente gosta. Bom, foi isso.
Obrigado por assistirem. Um abraço e até a próxima.